O professor Ambrósio é um personagem do nosso livro branco, né? O chamado livro branco, Os Incríveis Seres de Dois Mundos. Capítulo 23, janela 5, místico professor. Então aqui nós iniciamos a parte do texto e ele, conversando com o personagem Everaldo, tem um diálogo aqui que eu acho importante da gente colocar. Bom, o que eu quero mostrar é justamente essa ideia que a gente vai ver a partir de agora e vou completar com algumas imagens. Então, ao longo aqui dessa explanação, a gente vai tendo muitas reflexões e ideias a respeito justamente do tema que são ângulos de visão, tá? Então, ele, conversando aqui com o Everaldo, ele fala assim: de fato, tudo é instável, todas as relações são instáveis, os conceitos que temos são instáveis. É arriscado para alguém manter uma opinião severa, rígida sobre alguma coisa, porque amanhã, se esta for uma pessoa em busca de algum mínimo crescimento, amanhã poderá descartar aquela ideia que defendia. E isto é crescer, poder dizer que errou, que mudou, que foi adiante. E aí o interlocutor concorda, né? Sem dúvida, concorda plenamente. Voltando ao professor Ambrósio, ele diz: tudo é questão de ponto de vista. E ninguém consegue ter uma ideia, ninguém consegue ter uma coisa que denomina ângulos de visão total. O que é isso? Pergunta então o Everaldo, né? Seria como se a pessoa pudesse ver uma situação, um problema, por exemplo, desde um ângulo acima, vendo todas as possíveis maneiras como aquela situação possa se desenvolver. Imagina, como um poder de estar um passo à frente, sabendo todas as situações possíveis de aparecer e como resolver elas. Imagina, numa discussão, por exemplo, visualizar todas as possíveis questões e suas respostas. Sim, muito interessante. Mas tem um problema. Por mais que se possa perceber ângulos diversos e que se consiga avaliar a situação de maneira desapegada e que se tenha um conjunto de fatores possíveis, sempre vai aparecer, na hora que se coloca em prática um destes ângulos, uma alternativa que não estava prevista naquele momento. Entendo perfeitamente. E nós aqui lendo entendemos também. Cada pessoa envolvida ou cada movimento de uma situação gera um sem número de outros ângulos num cálculo interminável de possibilidades. Que coisa maluca, mas muito interessante. Sem dúvida, um exercício fascinante. E tem mais. Mesmo que não se consiga ter o desfecho esperado da situação, porque surgem ângulos não avaliados, ainda assim, aqueles momentos de reflexão sobre a crise ou o problema geram uma energia extra, que também não estava prevista para o desfecho da situação se não tivéssemos feito aquela parada. Então, sempre o desfecho finaliza de maneira mais positiva. Então aqui, o que ele quer dizer com isso aqui? Quer dizer o seguinte, que quando a gente tem um problema, uma discussão ou algo para resolver, ele sugere se colocar em um ponto de vista, em um ângulo de visão justamente acima daquela situação, como se nós não estivéssemos ali, mas também dando a possibilidade de que a gente pudesse avaliar tudo aquilo que viria do interlocutor ou dos interlocutores ou das situações geradas quando se assumiria um ponto de vista diferente, um ponto de vista distinto. Isso quando nós podemos fazer assim uma meditação específica para isso, nós podemos entrar ali no nosso processo de IBM, de exercício básico para meditação. Depois que a gente entrar no estado intermediário, a gente pode levar uma situação para analisar ângulos de visão. E esses ângulos de visão seriam o quê? Os pontos de vista das pessoas envolvidas ou do interlocutor numa conversa, procurando sentir, analisar como seria se não fosse tu falando, mas escutando, Ou então o contrário, Como que seria se tu estivesse sendo a pessoa que falar e por que ela está argumentando daquela maneira? Seria a forma de se colocar no lugar do outro de uma maneira extremamente prática. E também analisar que desfecho teria a situação se nós tivéssemos uma postura distinta daquela ali. Então, é um exercício muito interessante que a gente sempre pode realizar. Para ir adiante nesse tema aqui, eu vou trazer também aqui para vocês uma outra leitura, aqui, Uma Nova Consciência,
para uma nova humanidade. Nesse livro aqui, nessa página 26 aqui, a gente tem uma outra ideia sobre ângulos de visão, né? Que é a visão de ângulos diferentes, né? Uma percepção de ângulos diferentes. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ler junto. Imagina um ambiente, diz aqui, bem aqui, uma sala virtual. Imagina que de onde tu te situas, tu podes ver toda a extensão desta sala, de todos os ângulos possíveis. Uma pessoa que sempre esteve presa a apenas uma maneira de ver as coisas, por exemplo, que estivesse sempre sentada em um extremo da sala, né? Então a gente tem uma sala, imagina uma pessoa sentada num extremo da sala. Ela só pode ter uma visão de até certa altura e com a limitação dos possíveis obstáculos que tem à frente até o lado oposto dessa sala onde ela se encontra. Entretanto, se ela estivesse suspensa ou se pudesse flutuar, teria uma visão privilegiada, porque, né, ela poderia ver todos os cantos e todos os móveis, tudo que estivesse nessa sala, né, tudo que estivesse naquela sala. Ainda assim, ela estaria dentro de uma sala, sem entender o que existe além dela. Isso aqui, essa ideia da sala, ela nos mostra aquilo que é também como nós podemos analisar uma situação ou um tema relativo a uma situação sobre vários pontos, mas ainda assim sem que tenhamos transcendido, né, ido além dos conceitos que a gente geralmente tem sobre algo. Então, alguém que, por exemplo, assim, manifesta um nível de verdade ou de uma espiritualidade que esteja sempre, né, de um ângulo de visão cristalizado, ela só vai olhar numa direção. Quem estivesse acima pode olhar todos os pontos de vista, por exemplo, sobre a espiritualidade, ou sobre uma conversa, ou sobre um tema. Agora, ainda assim, estão dentro de um determinado círculo, de um determinado nível de conceitos. Agora, só depois que se sai disso, né, de que não se quer mais nem defender uma ideia, ou de que não se tem mais a importância que a gente dava antes para algo, a gente pode entender de fato aquela situação com olhos distintos, com olhos acima. E assim também funciona quando a gente está muito apegado a uma opinião, ou quando a gente está defendendo algo sem ter um conhecimento além daquele limite daquela sala quadrada ali, né? Deixa eu mostrar mais algumas imagens aqui para vocês. Antes de mostrar as outras imagens, tem essa aqui. Essas imagens foram, obviamente, capturadas da internet, tá? Só para a gente colocar aqui. Isso aqui é um exercício interessante. Depois, quando vocês voltarem o vídeo, né? Quando vocês voltarem o vídeo, vocês dão uma pausa aqui e olhem essa imagem, né? Diz assim: concentre-se no pontinho preto, pois depois de algum tempo, a neblina em volta desaparecerá. É verdade, né? Se a gente fica se concentrando aqui nesse ponto, a neblina em volta desaparece, fica aparecendo só o ponto. Isso acontece porque, né, a mente é poderosa e quando está muito focada, fica literalmente cega para tudo aquilo que está em volta. Ou seja, a gente só consegue ver um ponto. É preciso ter cuidado para não deixar passar informações importantes. Aqui mesmo, nessa imagem aqui, a gente vê bem aquilo que eu estava tentando falar ali, né? Aqui, por exemplo, né, tem essa peça central e tem vários ângulos de visão. Né? Vários ângulos de visão. Né? Então, por exemplo, aqui tem uma vista posterior, a vista da frente, né? A pessoa que está olhando de frente, uma vista lateral direita, lateral esquerda, aqui tem um deitado que está vendo de baixo, e aqui, né, ele levanta daqui e tem um flutuando aqui que olha a planta, né, olha de cima. Né? Então, cada um tem uma percepção completamente diferente desse bloco que está aqui. Então, é interessante a gente analisar isso, né? Da rigidez sobre algo, né? Como é que essa pessoa aqui vai dizer que é o ponto de vista dela que é o totalmente certo, né? Quando alguém está olhando aqui, né? E mesmo essa que está olhando de cima, ela ainda pode estar olhando só de cima sem perceber os outros ângulos. Então, muitas e muitas vezes, ao longo da nossa vida, intermináveis vezes, a gente faz isso. A gente defende algo com armas, né? Defende com armas significa assim com certeza absoluta sobre algo que a gente ainda nem teve domínio, né? É muito comum isso quando a gente começa uma leitura, quando começa um tema distinto e a gente fica já como que aquele termo assim que é um termo meio duro, né? Meio fanático, né? Meio sabedor de tudo, assim, quando na verdade a gente está vendo recém um ponto de vista, um ângulo, né? É como a gente fica entusiasmado às vezes com algum tema novo,
defende, mas ainda assim, todo aquele que defende algo com armas não conseguiu ver o todo, porque o todo ele vai concordar com todos esses que estão aqui, com todos os ângulos, e ao mesmo tempo não vai ser nada separado do todo. E é realmente muito difícil o domínio sobre isso, né? Aqui eu ainda denominei um bloco, mas pode ser uma outra coisa também, porque eu só estou vendo o que está sendo mostrado aqui, não estou vendo cor, nem estou vendo a textura. Então, são várias possibilidades que a gente tem. Olha só, aqui, dois conversando, tem um desenho no chão, um diz que é um 6, o outro diz que é 9. E aí, né? É um 6 ou é um 9? Quem pode dizer, né? Ou esse aqui, né? Esse aqui olhou, disse que era um Q. Esse aqui olhou, disse que era um B. E aí, quem está certo? Não é interessante a gente analisar isso aqui? Não é interessante a gente analisar isso aqui e olhar se a gente faz isso ou não? Se a gente vive isso ou não? Né? Olha só esse aqui então, mais complexo. Esse aqui é muito complexo. Olha só, esse aqui olha e aqui embaixo ele olhou para baixo e tem 4. Esse aqui olha e aqui são 3. Né? Esse aqui é mais complexo ainda. Né? Esse aqui então, olha só, esse aqui. Né? Aqui tem uma pessoa numa ilha e lá ele vê um barco, né? Ele grita, olha, um barco. Né? E esse aqui, que está no barco, desesperado porque estava no mar, diz, olha, que legal, terra, né? Então, quem está desesperado, quem está procurando o quê, né? É isso aí, ângulos de visão. Tá? Era isso que eu queria mostrar por aqui. Não quero chegar a conclusão nenhuma, quero que vocês reflitam, óbvio. A minha ideia é sempre essa, trazer reflexões, trazer pontos de vista, ver. E é ali como dizia aquele texto do professor Ambrósio, né? Que é muito difícil para alguém que está em evolução manter um pensamento rígido sobre algo, né? Porque uma das coisas que a gente precisa sempre ter é a possibilidade de se contradizer, né? Eu gosto muito de me contradizer. Em algum momento ou em uma situação, uma ideia pode ser a verdadeira, a eficaz e a necessária. Em outra situação, eu posso me dar a dignidade de dizer completamente o contrário, dependendo do grupo, dependendo da situação, dependendo justamente daquilo que é necessário para aquele momento ali diferente. Só a possibilidade de quando nós começamos a utilizar a energia ali, nós temos alguns conceitos quebrados, né? Ou quando nós começamos a analisar alguns conceitos, já temos alguns conceitos quebrados ou evoluímos nos nossos conceitos, pronto, já teve a resposta, já teve alguns ângulos de visão ou uma possibilidade de ver um pouquinho mais sobre o todo esse aí, né? Agora, se vai conseguir ver o todo, como saber, né? Saber o que é o todo. Se já cheguei no todo, tem um outro todo ainda para alcançar. Lembra da nossa frase, aquela sempre repetida por aqui, né? Que quando nós evoluímos ainda mais, né? Quando nós alcançamos a evolução, continuamos evoluindo. Assim,